Oi, gente! Tudo bom? Estamos aqui hoje para falar de um projeto que fizemos nas férias, que é para ler, yay, 100 anos de solidão. Então, tudo começou no dia que eu fui na casa da Mel e eu vi que ela tinha uma edição igualzinha à minha e eu precisava reler e eu tava enrolando e ela também tava enrolando. Aí a gente falou, vamos ler juntas. E aí a gente leu juntas durante um mês, mais ou menos? A gente começou no final de novembro e terminamos na metade de dezembro, basicamente. Foi acho que uns 20 dias por aí. A gente meio que fez uma pausa no meio disso. Mas não deve ser feita. Não, gente, a gente aconselha a não fazer isso. Tipo, você vai começar a ler um livro, você pega desde o início até o final e não deixa ele de lado assim, em nenhum momento. Porque senão você esquece quem é quem nesse livro e isso vai causar problemas. Porque o livro ele vai contar então a história de uma família, os Buendia, que fundam uma cidade fictícia chamada Macondo. E você tem 100 anos da vida dessa família aqui sendo narrada pra gente. E são, assim, muitos e muitos personagens e muitos acontecimentos. Então, as coisas acontecem tão, assim, de repente e, às vezes, até concomitantemente, que você se perde no meio disso tudo. E como muitos personagens aqui têm o mesmo nome, né, de quem fundou, né, que foi o pai mesmo ali, que é o José Arcádio Buendia, ele se casou então com a Úrsula, que é sua prima, então tem toda essa coisa de o pecado original aí, de você ter um incesto, né, no meio da família. E por conta disso, dizem, né, algumas pessoas dizem que esse pecado originou toda a solidão da família que se perpetuou aí nesses 100 anos de solidão. Então você tem aí personagens super diferentes, peculiares e que tem a solidão sempre ali na sua vida, sempre marcando a sua vida de um jeito. E isso é muito legal porque surgem muitas personalidades assim únicas que você, às vezes você se apega, às vezes você não se apega, às vezes você tem uma raiva de alguns personagens. Mas isso é muito legal porque dá uma característica muito rica assim ao livro, porque tem muita coisa, muitas histórias acontecendo e que às vezes você esquece realmente, isso é muito comum. Tanto os nomes, porque às vezes você lembra do personagem por conta do que ele fez, assim. Tipo uma característica dele, tipo, aquela personagem que comia terra. Aquele outro que era gordinho. E você não sabe o nome. E você fala, putz, o nome? Chuta a Aureliana, porque se você acertar é grande. E esse livro aqui, ele faz parte daquele movimento na América Latina chamado o Boom, né? O Boom da América Latina, que muitos escritores finalmente se destacaram com produções literárias daqui, que o mundo praticamente ainda não conhecia. E esses escritores se basearam, grande parte deles se basearam numa fala do Otávio Paz de que os latino-americanos são solitários. Somos solitários porque, fomos colonizados, a galera entrou aqui, usou, tirou o que tinha que tirar, foi embora, nossas independências aconteceram e ninguém nos ajudou no processo de independência. Então a gente acabou abandonado, sem dinheiro, sem indústria, sem posição social. Ou seja, ferrados realmente. Exato, e aqueles que deveriam se responsabilizar pelas coisas que aconteceram aqui, de novo nos abandonaram. Então a gente tem essa vontade muito grande, durante o boom dos escritores latino-americanos, de expressar agora o que aconteceu com essas populações, com esses países 100, 150 anos depois das suas independências. E a tentativa de recriar o que é a experiência de ser um latino-americano, o que é ser um colombiano, um mexicano, um argentino. E a história dessa família é meio que representativa, né? Sim. Essa família representa um país, representa um povo, né, maior latino-americano. Então, muito bacana. Né? É onde esse livro se posiciona, né? Pra gente entender melhor do que ele fala. E é por isso que tem que ser também bem rico, e isso é muito legal, porque você vai, em determinado ponto da história, se identificar com o personagem realmente, ou com alguma coisa que acontece, você vai, né, vibrar com algumas coisas, ou se decepcionar muito junto com alguns personagens, então isso é muito legal, porque meio que expressa também uma coisa universal, né? Não só... Bastante. E como eu disse, então, essa família foi criada através do relacionamento entre os primos. E tem toda essa crença de que quando você tem esses relacionamentos incestuosos, disso nasce filhos com um rabo de porco, né? Tem toda essa coisa de realismo fantástico, e não só nisso também, durante todo o livro, o realismo fantástico permeia as histórias.
Então, no começo é uma coisa muito legal, assim, porque eu não estava acostumada com isso. Aí eu comecei a ler o livro e eu já estando preparada para isso, assim, né, preparando minha cabeça para isso, para esse realismo fantástico que viria, porque são coisas realmente estranhas e que a gente meio que, no começo a gente fica, nossa, uou, né? Por que isso está acontecendo? Que bizarro. Mas depois, quando isso deixa, assim, às vezes isso tá ausente do livro em alguns momentos, você fica, nossa, eu tô sentindo falta disso no livro. É difícil essas partes acontecerem, mas isso mostra como o realismo fantástico é uma coisa tão bonita dentro desse livro. E eu acho bem que foi feito, né? Muito bem feito. Porque você vê a parte do realismo, os personagens são totalmente críveis, com características realmente humanas, numa cidade que você consegue imaginar as casinhas e as coisas no local, aí de repente vai lá e acontece uma coisa que você fala, pera, mas isso não pode acontecer. Tá estranho isso. Você fala, mas não, isso não faz parte das leis físicas do mundo. Não. E acontece e você fala, legal, que bom que aconteceu, vamos lá, quero ver. Casa, sabe? É uma coisa em casa que você fala, nossa, legal. Então você... a pessoa cética vai ler isso daqui e ainda assim vai concordar com a leitura, porque não só ela também já deve começar a leitura sabendo dessa característica do livro, mas também é uma coisa que faz o leitor continuar com a leitura assim, gostando dela, sabe? Gostando do que acontece e não só criticando as coisas que não deveriam acontecer, mas que acontecem e aqui. E até pra passar essa questão, tipo, tem a noção de que a nossa cultura é muito mágica, é muito cheia de religiões, mas que precisa ser criticada. Porque várias vezes no livro ele vai usar o realismo mágico pra, assim, zoar da sua cara. Com certeza. Ele tá te mostrando quando tem um atentado horroroso do governo contra a população por causa de uma greve, ele usa do realismo fantástico pra mascarar aquilo e de repente parece que nada aconteceu na cidade. Isso. Porque tudo vira um mito, uma lenda. E você fala, gente, não! Me contou que por favor, galera! Então é legal porque ele usa do realismo para fazer crítica, por exemplo, da manipulação da imprensa que o governo faz com a população. Então, essa parte é muito bacana. Bom, o incesto, galera, ele não acontece só com o casal original. Parece que essa maldição, ela vai se perpetuando dentro da família. Então, várias relações vão ser incestuosas dentro do livro. E são relações assim, que às vezes chegam a incomodar bastante, porque ele fala de relações sexuais mesmo, e algumas coisas até bem descritas, dá uma certa incomodada, né? Cutuca! E aí, bom, quando você volta para a história da América Latina, isso se explica. Então, boa parte da América Espanhola, da América Hispânica, quando ela se torna independente, já tinham muitos imigrantes ali, né, durante o século XIX. E esses imigrantes, quando acontece a independência, começam a ser mal vistos na sociedade. Porque agora que nós somos independentes, o que esse cara que veio da Europa está fazendo aqui? E acontece uma certa assim, segregação, de excluir mesmo, de falar, depois o cara está aqui na terceira, na quarta geração, ele ainda é um estrangeiro. E no livro, como as pessoas aqui casam entre si, têm filhos entre si dentro da família, é um jeito dele mostrar que aquela população daquele país não aceitava a entrada de pessoas externas. E, inclusive, quando não era uma relação incestuosa, quando um dos personagens da família se casavam com outros, essas pessoas, quando, por exemplo, elas vinham morar dentro da família e tal, mesmo assim, por isso, talvez, elas não eram bem recebidas, elas não eram bem quistas pelo pessoal ali da família, sabe? Sempre elas não têm poder na casa. Não, nenhum poder, e elas sempre têm alguma coisa conflituosa mesmo nelas, que o narrador mostra pra gente. Elas são personagens fracas, assim, sim, exatamente. Que não têm muito poder, ou que logo desaparecem, que morrem, elas não duram na narrativa. São fadadas a ser coadjuvantes, assim, sim, realmente, porque com certeza. Mostra pra gente isso mesmo. A gente passa a não gostar tanto dessas pessoas também. Então, dessas pessoas. Não personagens. Já virou pessoa, já tá na nossa história. Bom, e aqui até na orelha do livro, fala que a avó do Gabriel Garcia Marques, ela influenciou bastante, né? Não na escrita desse livro, mas nessa coisa do narrador, porque o narrador aqui é sensacional. Ele vai intercalar não, ele vai ligar as gerações sem perder o ritmo, né? O ritmo dele, o fio da meada dele é incrível, assim. Você percebe que é um digno contador de histórias. Ele levou 1 ano e meio pra escrever um livro e o tom não muda. Não muda. 1 ano e meio o tom permanece. É o mesmo, assim. Bacana. E é muito bacana porque você
se sente conversando com um avô ou com alguém experiente, narrando uma história sensacional para você, que é o que aconteceu com Gabriel Garcia Marques e a avó, que era uma contadora de histórias aí para ele, e que também tinha essa coisa de realismo fantástico e tudo. Então é algo bacana você perceber que a escrita do livro tem muito a ver com isso, do Gabriel Garcia Marques ter crescido, né, sido educado pela avó, pelas tias, enfim, num ambiente mais feminino, vamos dizer. E isso meio que reflete. Isso na biografia dele, tá, né? A história do Gabriel Garcia Marques tem essa avó, acaba entrando no livro dele, né? Ele foi criado pelos avós dele, então parece que o pai, o José Arcádio Buendia, e a Úrsula seriam os avós que o criaram. A casa dele, quando ele era criança, realmente tinha muitas mulheres que moravam lá. Era uma casa sempre cheia de gente. Então, boa parte das personagens que estão aqui no livro são personagens que realmente existiram. Ou ele fundiu várias pessoas, né, da vida dele. Os traços reais estão ali nos seus personagens. Exato. E uma coisa legal também, que a Nath até que me contou, foi que ele cogitava a ideia do livro se chamar A Casa, né? Porque você vê que muito da casa reflete a família. E a casa aqui dos Buendia é uma coisa assim fenomenal, né? Parece que é viva, né? Um organismo. Exatamente, parece que ela sozinha. Exatamente. Parece que é um personagem próprio, assim, único. E casa e família estão conectados por sangue, né? Ela se cria e termina com a família, do mesmo jeito que a família começa e termina. É legal você perceber que a decadência da família Buendia está relacionada com a decadência física também da casa, então isso é muito legal. E ele ficou em torno de 2 décadas aí tentando escrever essa história que ele tinha na cabeça e não conseguia escrever. Porque ele tinha essa ideia da casa, que ia fazer um conto, depois de um conto queria fazer um livro, e ele tentou várias vezes, não sabia começar, até que um dia indo pra praia, veio. Surgiu na cabeça dele, tipo, acendeu aquela luz. Pronto, e aí ele resolveu escrever e ganhou o Nobel, que chato, né? Tanto é que é engraçado que ele contava, né? Contava que eles estavam indo pra praia, assim, no carro, e ele teve essa ideia e que ele teve que voltar pra casa pra escrever. Mas na verdade o que aconteceu é que ele parou ali o carro, a esposa fez ele parar pra anotar a primeira frase pra não esquecer. Aí eles ficaram menos tempo na praia e tal, aí ele voltou e ficou todos esses meses aí trancado pra escrever o livro e tal. Isso é muito legal, né? Você saber do processo de escrita do livro. E o processo foi tão bem pensado que, por exemplo, o sobrenome das personagens, isso eu aprendi na aula, adoro meu professor Júlio. Ela teve aula, gente, eu tive aula. E aí foi muito bom. Na história, que, né? Bom. Mas legal. Aí o meu professor veio contar uma coisa que eu não tinha sacado. O sobrenome da família é Buendia. Buendia é uma coisa que... Bom dia. Bom dia é uma coisa que você fala para as pessoas, tipo, oi, né? Num dia novo. Tem um bom dia. Sim, desejando uma coisa positiva e marcando que um novo dia começa com novas possibilidades. Mas para essa família isso não acontece. Não há bom dia para essa família, as coisas são realmente ruins. E parece que a história é cíclica, né? Como essa maldição em cima das personagens não está apenas nos pais, mas em todas as gerações que virão, a gente sabe como vai acabar, como eles estão fadados, né, a terem seus destinos unidos ali dentro de uma coisa chamada solidão. Então, não existe bom dia para ele, não existe recomeço, é um ciclo, né, de solidão, de tristezas. Inclusive tem uma personagem que diz que determinado nome da família diz o que vai acontecer a ele. Qual vai ser a personalidade dele. Exatamente, porque você tem aí nomes masculinos, geralmente são 2, né? Arcádio ou Aureliano. Isso. E dependendo dos nomes, a personagem já sabia o que queria acontecer com os gêmeos. Até um dia que nasce 2 homens gêmeos. Foi aí que ela falou. E eles vêm com a personalidade trocada. Né? E tem um Arcádio e um Aureliano e eles falam, mas espera, a gente deu o nome errado, a gente confundiu os dois. Eles tinham confundido. E foi a Pilar Carneiro, que é quem disse, né, isso dos nomes e tal, que determina a personalidade, que diz, espera aí, eu acho que vocês fizeram confusão, porque se esse gordinho é desse jeito, ele não deveria ser desse jeito porque ele chama tal, entendeu? Ele é o Aureliano, por exemplo, ele não deveria ter essa personalidade. Então, na verdade, ele não é o Aureliano. A maldição tá no nome também. Isso, exatamente, isso é muito legal. Bom, e aqui uma coisa muito bacana de você, não sei se os críticos veem isso e tal, mas uma coisa que eu percebi... uma coisa particular, mas a gente concordou muito nisso. Então, né, foi da questão das mulheres. Uma coisa muito legal é que, principalmente as mulheres,
da família, elas são muito fortes, elas são muito assim, elas têm uma decisão quanto à vida, sabe? Elas têm palavra e, por exemplo, a Úrsula, que é a mãe ali que funda, né, junto com o Arcádio, com José Arcádio, ela vive durante todos os 100 anos, sabe? Ela é uma das últimas a morrer. E isso é muito legal, porque mesmo ela estando debilitada e tudo mais, ela estando cega ou alguma coisa assim, que eu não vou contar mais muito, mas enfim, mesmo assim, ela é tão viva, ela é tão forte e ela apoia tanto os seus descendentes que é lindo de ver, assim, é muito bonito. E apesar das personagens, porque assim, cada personagem é muito humana, então não vai ter uma personagem boazinha ou uma só má. Então, tipo, o conceito de bondade e de maldade meio que se mistura em todos os personagens. E mesmo, por exemplo, você não gostando de certa característica de uma das mulheres, achando ela má por isso, mesmo assim, é muito bacana você ver que, apesar disso, o narrador passa uma imagem dela como sendo forte. Quando a gente pensa no livro, acho que a imagem das mulheres é mais recorrente, é mais... Exatamente. Fica marcada, porque elas têm poderes sobre a vida delas, elas dificilmente são mandadas pelos outros. Não. E elas decidem quando, como, onde vão morrer, assim. Elas têm um poder sobre a morte também, é muito bacana na história. Eu gosto bastante desse aspecto do livro. E acho que fora as mulheres, acho que o único personagem realmente que a gente sempre escuta falar quando se fala assim no Solidão é o Aureliano, por conta da guerra que ele vai estar metido, né? E essa guerra também é uma representação de como foi o processo de independência, né? Desse país aqui, que seria Colômbia, seria meio México, seria um pouco de tudo, desse país da América Latina. Ele vai entrar numa guerra, então uma guerra que realmente aconteceu entre liberais e conservadores, então aquela ideia do colonialismo, né, enraizado na gente, e a tentativa de fazer uma revolução e mudar a sociedade, vamos começar do zero, já que a gente é independente. E o Aureliano vai entrar do lado dos liberais, né, de querer fazer a revolução. Mas a gente vai vendo que ele vai construindo uma crítica muito bacana ao longo do livro. Através do personagem. Através do Aureliano, de que o personagem vai se confundindo. Chega uma hora que ele já não sabe mais para que lado que ele está lutando, o que é que vale a pena. Ele já começa a confundir quem são os exércitos, porque apesar do uniforme ser diferente, todos eles estão fazendo a mesma coisa ruim, a mesma cagada, né? Desculpa a palavra. Mas... né? Mais ou menos isso. A grande crítica do livro, acho que é em relação a isso, de que parece que a sociedade, né, essa família representativa da sociedade, está fadada a continuar sendo aquele paizinho colonialista que tem dificuldade de anexar as tecnologias e as influências e que tem picos de glória, mas que logo são desfeitos. Despenca. E que a gente vai se acostumando àquele conservadorismo, aquela mentalidade de dependência dos outros, e as revoluções nunca são feitas. E é triste, porque não é só a família que vive na solidão, mas parece realmente que fomos abandonados. Nós, na América Latina, fomos abandonados e a gente nunca vai conseguir se tornar melhor. Se reerguer diante desse fato, né? Colocar realmente peito, assim, pra enfrentar as dificuldades, se tornar um país de elite, um país em que tenha ajuda para a população. E isso é uma simbologia muito forte no livro, né? Eu acho que o livro inteiro tem metáforas, símbolos muito gritantes, mas a maioria também você não percebe, assim. Você lê naquela coisa de realismo fantástico, você, tipo, legal, você até que aceita, e você não percebe que ali tem uma metáfora, que o autor está querendo passar alguma ideia, alguma mensagem pro leitor. E mesmo que ele também não quisesse, tem muita coisa aqui que eu acho que acaba sendo nesse sentido. Se você já leu, leia de novo, porque a gente nunca lembra da história, porque são, sei lá, milhões de pessoas desse livro, então cada vez que a gente lê, a gente fala, sério que eu li essa cena antes? Eu não lembro de ter acontecido. É muito bom. Olha, se você não leu, eu acho que é uma lição sobre o que é ser latino-americano. Exatamente. O que é ser solitário, o que é ser abandonado. Eu gostei bastante do livro, assim, ele desperta muita melancolia também, mas é muito bonito. E a experiência mas não é essa única. edição, tá? Que tá faltando um ponto final. É verdade, a gente nem colocou no roteiro, mas gente, que ruim. lixo, tá? Sério, desculpa, Record. Mas falta ponto final, parece que tá apagado em algumas As partes. letras estão apagadas. E pelo jeito isso são em todas as edições, todas, né? Porque o dela também. Você vê que é um pouco diferente da minha, ó, a capa. Tá vendo? A minha eu acho que é uma versão mais econômica, não sei.
Mas mesmo assim eles continuam com isso, E sabe? é uma edição mais cara do que a da Companhia das Letras, não é? Que tá lançando agora? É a Companhia das Letras? Tu tá refazendo o Garcia Marques? Não, acho que é mesmo. É a Record É a mesmo? mesma. Bom, que seja, a edição nova, que ele tá relançando todos os livros dele, tá bem chuchu. Essa aqui eu paguei mais caro. Tá R$50 na loja. Paguei mais caro nessa porque, bom, o papel é bom, a bom. diagramação era legal. Mas não adianta. Não, vem com o discurso do Nobel dele, Tem. vem com uma entrevista de um fulano Introdução, contando legal. bastante coisas, várias coisas que são bacanas de saber, mas, gente, faltou Absurdo, alguém sim. aqui pra dar uma olhadinha com o coração, tá? Essa edição aqui não aconselho você comprar. Comprar nova, ou sei lá, sebos. Exatamente. As antigas. Sim. É. Mas leia, gente. Leia porque é uma experiência única e, por exemplo, foi a minha primeira leitura. Você já é releitura, né? Mas com muitos anos de, acho que 6 anos de diferença. Mas é uma coisa que é única, assim. Eu tenho certeza que na minha releitura vai ser totalmente E diferente. ler em conjunto é muito legal, porque a gente foi fazendo várias fofocas e a gente tinha opiniões Exatamente. bem legais assim, pra discutir. Dá sobre- ânimo, né, pra você continuar. Porque às vezes a leitura pode, apesar de ter sempre o mesmo ritmo, às vezes você pode se cansar um pouquinho, E aí você talvez. fica uma semana sem ler e esquece o nome das personagens. Exatamente. Né? Então tá bom, gente. Então, desculpa pela extensão, deve ter ficado longo esse vídeo. A gente já sabia disso. Já. E leia. Por favor, porque é lindo, lindo, lindo. Sim. E Gabriel Garcia Marques é Vida. outro lindo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.